Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês. Peço licença para ler parte do editorial do jornal Folha Universal de 4 de novembro de 2018, com o título Somos Todos Verde e Amarelo. É uma reflexão sobre o período eleitoral que já passou e agora é hora de pensarmos no Brasil que nós almejamos. Vamos à parte do editorial. No último dia 28 de outubro, o Brasil virou mais uma página na história da democracia. Foram eleitos 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais, 54 senadores, 27 governadores e o presidente da República. Vale lembrar que o período eleitoral foi muito conturbado no que tange aos ataques de ódio, em se tratando dos cristãos, as fake news e os atos de vandalismo contra igrejas evangélicas foram recorrentes. O ódio não ficou apenas nos ataques aos templos. No começo do mês de outubro, por exemplo, um áudio viralizou nas redes sociais. Nele, o presidente de um partido de esquerda que disputou a eleição em segundo turno para presidente da República, da cidade de Ubatuba, litoral paulista, pedia para que os militantes se infiltrassem nas igrejas evangélicas para causar confusão nos cultos. Esse dirigente confirmou na época a autoria do áudio e disse com todas as letras que não iria se redimir da atitude por não concordar com a posição política dos pastores. Diversas lideranças religiosas manifestaram sua indignação e afirmaram que essa atitude nada mais era do que uma tentativa de constranger o ambiente, ferindo o direito constitucional do livre exercício da fé e do culto, um verdadeiro cerceamento de liberdade de expressão. Um erro clássico desse partido: atacar os evangélicos, que nestas eleições mostraram que estão engajados com a política do país e foram cruciais para o resultado. Então, é fato que a intolerância cresceu. E muito no período que antecedeu o segundo turno. Tudo isso porque as pessoas não respeitaram as opiniões políticas contrárias. As eleições já passaram. Será que é a continuação desse processo de ódio que o povo quer para o país? Ou tentar um caminho diferente? É preciso entender e desmistificar o nós contra eles. O país precisa se unir. Afinal de contas, todos querem um país melhor. Não é mesmo? Para que a vitória seja garantida, é preciso que todos usem a sabedoria e a inteligência para entender que a briga partidária não leva a lugares que trarão benefícios para o Brasil, leva apenas ao retrocesso e à velha política. O candidato derrotado, Fernando Haddad, não quis cumprimentar publicamente o presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, ao final do pleito. Um dia depois, pela manhã, desejou-lhe sucesso
e boa sorte por meio de sua conta no Twitter. A partir de agora, o foco não deve ser o vermelho contra o azul, mas sim o verde e amarelo, juntos para construir um Brasil melhor, mais justo, com mais oportunidades e menos corrupção. Para isso, é preciso acompanhar de perto os trabalhos dos eleitos e cobrá-los, caso as promessas feitas não estejam sendo cumpridas. É fato que os brasileiros saem mais esclarecidos e participativos dessa eleição do ponto de vista político. Dessa forma, saberão cobrar. E é necessário, sobretudo, que cada um exerça o seu papel de cidadão no campo individual, que seja o Brasil que se deseja ter por meio das suas atitudes. Ou seja, se você quer um país transparente, seja assim na sua vida. Se você não aceita mentiras dos políticos, seja sempre verdadeiro e correto. Com a posse marcada para 1º de janeiro de 2019, Jair Messias Bolsonaro será o 38º presidente da República do Brasil, sucedendo Michel Temer, com muitos desafios pela frente, mas todos pautados na união do país. Isso é que é importante pensar, na união do país. Em seu discurso, logo depois de saber o resultado, Bolsonaro disse: "Esse é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda, proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos. Assim será o nosso governo, constitucional e democrático", disse o presidente eleito Jair Bolsonaro. Por isso, a nação precisa entender que é o amor, a união e, sobretudo, o exemplo que constrói o futuro. Nossa bandeira não é roxa, amarela, rosa. Nossa bandeira é verde e amarela. Nossa bandeira é verde e amarela. Sem o ódio, podemos avançar. Com ele, o retrocesso é mais do que certo. Então é para você, do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus. Brasil verde e amarelo.